Informações pra gente. E hoje vamos falar, gente, sobre artrite e artrose. Você sabe o que é artrite, o que é artrose? Vamos falar tudo sobre o assunto. Aproveite para mandar suas perguntas. Doutora Tatiana Molinas está com a gente. Ela que é reumatologista. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Kátia, pelo convite. Vamos tentar esclarecer o máximo sobre essa doença, que é tão comum. Comuns e que muitas vezes as pessoas, como recebem um diagnóstico, não sabem do que se trata uma artrite ou uma artrose, né? Isso, o diagnóstico inicial é meio parecido, mas depois ela vai tomando uma forma diferente para cada uma dessas doenças. Isso. Né? Vamos para os nossos mitos e verdades. Tem muita pergunta, você pode mandar suas dúvidas também. Olha, artrite reumatoide e artrose não possuem cura definitiva. Mito ou verdade, doutora Tatiana? Sim, isso aqui é verdade. Isso, tanto a artrite como a artrose não vai ter uma cura. A gente já fala logo quando dá o diagnóstico para o paciente nas primeiras consultas. A gente vai te acompanhar por um longo período, o tratamento é prolongado, mas a cura, uma vacina, um remédio que vai curar essa doença para sempre e erradicar, não existe ainda, Kátia. Mas é uma doença crônica que com medicamentos e outras formas a gente consegue ter uma qualidade de vida fantástica, né? A gente tem muito recurso hoje, não só medicamentoso, como alternativo, atividade física, terapia com exercício, acupuntura para controlar essas doenças. Vamos ver mais um mito ou verdade? Diferente da artrose, a artrite é uma doença autoimune. Isso. Então, a artrite, ela tem mais a parte inflamatória e muito do sistema imunológico da pessoa, ele que é o grande vilão, vamos dizer assim, né? A gente começa a se agredir, nosso próprio organismo atacando a gente mesmo. Então, isso é autoimunidade, né? O autoinflamatório. Então, quem tem uma doença autoimune é mais suscetível a ter também artrite? Isso, né? Seria uma doença já do sistema imunológico. O sistema imunológico um pouco doentinho já, com uma propensão a desenvolver uma outra doença como a articulação, como as juntas, né? Como é popularmente conhecido. Vamos ver mais um mito ou verdade? A artrose se desenvolve de forma igual em todos os pacientes? Então, aí não. Né? Existem pacientes com 90, 100 anos, que não tem absolutamente nada. Às vezes tem uma artrose só no raio-x, uma diminuição ali do espaço articular, está um pouquinho já lesado pelo tempo, idade, né? Mas não tem dor. Então, não se trata esse paciente. Ele é um paciente, às vezes, ativo, que faz suas atividades regular no dia a dia, ou até atividade física mesmo. Então, ele tem uma artrose que a gente diz sem sintoma, a gente não vai tratar. Então, para cada um, não é da idade também. Pode ter artrose em gente mais jovem. E pode-se ter um nível de dor e de problemas diferentes, né? Completamente, da artrite e da artrose. Vamos ver mais um? O excesso de peso agrava os sintomas da artrose. Sim, a obesidade hoje, como em muitas outras doenças, é o grande vilão para as articulações, principalmente que a gente diz de membro inferior, periférica, quadril, joelho, até coluna, lombar, agrava pela sobrecarga naquela articulação. E se a gente começa a ter uma musculatura, fazendo musculação corretamente, a gente também acaba protegendo nessas articulações. Ótimo, protege não só a articulação, como ao redor dela, né, Kátia? O tendão, as bursas, então inflamam muito menos, você tem menos dor e lesão. E às vezes as pessoas que recebem um diagnóstico de artrite ou artrose acham que não podem fazer atividade nenhuma, né? Diferente, então isso aí também é mito, isso é muito perguntado, né, no consultório. Agora que eu tenho artrite reumatoide, eu tenho artrose, eu tenho que ficar parada, cadeira de balanço lá esperando, né, a vida passar? Não, pelo contrário, né? Vamos movimentar para não perder aquilo que a senhora tem ainda de força, né, de músculo. Isso. Né? Vamos ver mais um? Somente idosos são acometidos pela artrose. Não, mito, né? A gente já falou, a artrose pode ser, principalmente hereditário, Kátia, de mãos, em jovens, 30, 40 anos já desenvolvem as deformidades. Mas a hereditariedade conta também ou não? Conta. Para artrose de mão, sim, Kátia, bastante, assim, quando então a mãe dessa paciente teve artrose com 30, 40, ela vai ter, às vezes a filha vai ter, então tem um grau de genética importante aí para artrose. A artrite reumatoide menos. Tá bom. Vamos ver mais uma? Se a artrite não for tratada, a dor, as deformidades e a fraqueza podem levar o paciente à invalidez. Sim, correto. Então, quanto mais precoce isso aí, como em todas, né? Todas as outras doenças, é melhor ser tratado quanto antes, melhor o diagnóstico, o tratamento e o prognóstico, assim, a perspectiva dessas juntas, da saúde óssea dessa pessoa é muito melhor quanto antes eu fizer o diagnóstico. Sempre, né? Um diagnóstico. Sempre, né? Para tudo. Antecipado ajuda demais. Muito, né? muito. As drogas novas estão para isso, para evitar que a doença progrida, né? Coma o osso e
torne aquela junta irreversível, deformada, inválida. A gente tem umas fotos que a gente já vai te mostrar e várias perguntas, dá tempo de você mandar suas dúvidas também, assim a doutora Tatiana já esclarece pra gente. Volta rápido aqui. A doutora Tatiana mostrou pra gente, olha, aqui seria uma mão não acometida, né? Isso, pela uma doença. cartilagem bonitinha, que a gente vê azulzinha, preenchendo a articulação toda, né? Forrando, como se fosse um amortecedor das juntas, tá? É mais ou menos o que acontece quando a gente perde. Quando o amortecedor do carro tá velho, não faz barulho. No osso vai destruindo, e o paciente sente isso. Parece uma areinha, doutora, no meio das juntas, no meu joelho. E é mais ou menos essa sensação de perda dessa cartilagem. Aqui, olha, já começa a inflamar. Né? Então, como é que isso se manifesta na articulação, na pele? Vai ficar inchado, vermelho, com água. Então, aqui a gente pode ver um pouquinho de edema, tá vendo? Estufa a pele. Né? A própria articulação, ela cresce, faz umas bolinhas, uns nódulos que a gente chama de vai entortando os dedos E vai entortando os dedos. Então, hoje há já uns anéis, né, de silicone que a gente acaba usando na fase inicial dessa artrose para evitar que essa junta se deforme por completo. Então, isso dá uma boa, assim, até para a autoestima mesmo da pessoa, né? Não ajuda, deixar aqueles... Né? Claro. Porque a dor deve ser grande também. A dor, e ela não é uma dor contínua. Vem de repente, vai de repente, vem de repente, então nunca te avisa. Como ferroada. E ela não avisa, né? Você dorme bem, no meio da noite às vezes pode acordar com aquilo, é demasiado dolorido, vermelho, do nada. Uma sensação de febre nas juntas mesmo, assim, que é muito ruim. É muito ruim, né? É terrível, né? O pulso também, tá vendo, Kátia? Ali bem bonitinho, com espaço normal. E aqui com esses vermelhos, que são já água, edema, já a inflamação, né, da própria doença. Então em todas as juntas do corpo a pessoa pode ter a pessoa fala aqui no ouvido, aqui tem uma articulação grande. Aqui também? Aqui, na TM, né? A articulação termomandibular também pode afetar, pode, artrite reumatoide é comum, né? Coluna, por que dói minhas costas todas? Cada vértebra se junta a outra tem uma articulação, então imagina. Todas podem inflamar. Parece que distribuída, né? Distribuída, como se um carro passou em cima, né? Literalmente. Vamos ver a outra foto? Isso aí, ó. Isso é uma artrose erosiva, Kátia, que é de uma mão de mais idade, mas isso pode acontecer em mão de jovens, tá? Kátia, de 30 até 20 e poucos anos. E olha como deforma e incha, né? Incha. Isso aqui pode acontecer também no joelho, no quadril, na coluna, que a gente vê. Aquele bico de papagaio não é só na coluna. Aqui também formam pontes ósseas que crescem as juntas e deformam. Olha, gente, por isso você tem que ir o quanto antes. Começou a sentir qualquer dor, vai ao médico para você começar, primeiro com um bom diagnóstico, né? E depois com o tratamento correto para evitar chegar num ponto severo, né? Esse aqui já é da artrite reumatoide, que é um pouco diferente, né? Entorta, que a gente diz, né? A mão aqui com os dedos desviados. Mas não incha da mesma forma. Não deforma fixo, né? Aquela deformidade é mais fixa, aquelas bolinhas fixas. Aqui não. Ela estufa e desiste, mas pode levar uma deformidade importante, também. Uma atrofia importante de músculo, de mão, de pulso. A dor aqui é bem violenta. Assim, não dá para falar qual é a mais violenta, qual é a pior dor. As duas são dores complicadas, né? Temos muitas dúvidas que surgiram. Vamos para a primeira delas, vamos ver de quem é, da Regina. É verdade que quem tem artrite ou artrose não pode comer carne de porco? Isso daí é mito. Por que a carne de porco, coitada? Dizem, então, a carne de porco é mais parecida com a humana. Então dizem que... Geneticamente. Né? Então dizem que ela pode propiciar o surgimento de mais anticorpos, já que é uma doença autoimune. Se confunde aquela carne como uma carne sua, né? Vamos dizer, parecida com a do seu corpo. Então vai acelerar a produção de anticorpo contra aquilo ali e vai deflagrar uma crise, de artrite, porque aumentou o número de anticorpos, né, a produção de anticorpos. Assim como outras doenças autoimunes? Assim como outras autoimunes, como a tireoide, hipotiroidismo e tal. Mas nada comprovado ainda certo, então não pode comer carne de porco, não tem nada a ver. O problema é comer a fritura, né? E aí pode ser frango frito, qualquer coisa, porque o excesso de peso, você já disse, né, doutora Tatiana? Que esse, sim, é extremamente prejudicial, né? Isso, aí sim. Agora a carne de porco não. Não. Então, não é esse o vilão da história, né? Vamos ver mais uma? Daniele, carregar muito peso pode desenvolver artrose? Então, depende. Se for um trabalho árduo, o paciente já tem uma propensão hereditária, uma cartilagem com pouco colágeno. A qualidade daquela junta já não é tão boa, daquela articulação. E ela trabalha, por exemplo, num serviço braçal, de movimento repetitivo, todos os dias ali, e já tem uma propensão, sim, pode agravar e surgir mais precocemente do que surgiria a doença. Então, ela pode agravar, pode sim piorar. Pode sim piorar. Vamos ver mais uma?
Lilian, sou professora infantil aposentada e tenho artrite. Sempre usei muita tesoura, computador e fazia muitos trabalhos manuais. Isso pode ter piorado a doença? Então, a artrite, no caso dela, deve ser reumatoide. Piorar a doença, sim, a pergunta tá certa. Agora, se o fator causal, não. Como é uma doença autoimune, ela teria isso aí, fazendo ou não esforços, de qualquer jeito. Os movimentos com tesoura ou não do dia a dia. Mas pode piorar. Se tiver inflamado, pode ajudar, piora a dor. Piora a dor. Vamos ver mais uma? Silvânia, crianças e jovens podem ter artrite? Qual é o tratamento adequado? Sim, isso é triste, porque criança, sei lá, 1 ano, 2 anos, já pode ter o diagnóstico de artrite reumatoide juvenil muito novinha. Os tratamentos são muito parecidos com o do adulto, com imunossupressores, cortisonas. Então, pode sim ter. E o tratamento é medicamentoso, mas assim, a gente associa muitas outras coisas. Mas é medicamentoso, pesado e ainda tem muito efeito adverso em criança, então... Ainda mais tão novinha, né? Mas existe e tem que ser tratado. O mais importante é isso, deformidade. Né? Isso. Tem que tratar. Tem que tratar. Porque se o tratamento é difícil, sem o tratamento a vida dessa criança vai ser muito pior. Pior. Não vai chegar com muito mais sequela, né? Então. Com muito mais deformidade, próteses, enfim, até invalidez mesmo, tá? E a ideia é que seja um adulto, adolescente adulto. Adulto normal. Com qualidade de vida normal, né? Isso. Vamos ver mais uma? A última pergunta da Roberta. Ouvi falar que a artrite reumatoide pode trazer sérias complicações aos pulmões. É verdade? É verdade. É verdade? Sim, a artrite reumatoide é um vilão bem perigoso. Então, são os acometimentos fora da articulação, Kátia. Então, não só na articulação, mas aonde? Pulmão, coração, vasos sanguíneos, faz trombose, vasculite, enfim, olho. É uma questão que hoje está vindo muito em uveíte, esclerite, olho vermelho, dolorido. Isso é da minha artrite? Pode ser da artrite reumatoide. Mas uma vez fazendo o tratamento, tendo o diagnóstico mais cedo e o tratamento sendo iniciado mais cedo, eu evito muitas dessas complicações. Fica tudo controlado, ela fica quietinha, né? Como se fosse um vulcão. Adormecido, Isso. Isso. Tá lá vivo, mas adormecido. Mas tá adormecido. Não vai pegar outras articulações nem outras capas, como do olho e do pulmão. Ela vai ficar paradinha, quietinha. Olha, gente, eu vou te falar uma coisa. Às vezes a gente pode ter medo de diagnóstico, mas o maior medo que a gente tem que ter é do não diagnóstico. Porque aí sim a gente sabe, porque primeiro, você vai fazer um exame, só vai aparecer a doença que a gente já tem. Porque o exame não vai inventar uma doença. Então, se você já tem, vá logo ao médico, sentiu qualquer diferença. Ou antes disso, sabe que tem muitos casos na família de artrite ou artrose? Vai no reumatologista, já faz os exames. Tomara que você não tenha nada, mas se tiver, começa a tratar logo. Isso. Qualidade de vida é o primordial e a medicina avança tanto a cada ano, né? Kátia, e prevenir é tão melhor, né? É verdade, concordo. Vou passar os contatos da doutora Tatiana Molinas. É um centro de qualidade de vida. Acesse o site, é o www.cqv.net.br. Tem um telefone para facilitar, que é o 0 operadora 11 5081 5954. Querendo que a gente fale aqui um pouco mais sobre algum tema da reumatologia, fique à vontade, mande pra gente. Doutora Tatiana retorna aqui e a gente esclarece a você. Isso. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Adorei lhe conhecer, viu? Obrigada mesmo.